Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dai-me o gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Minha Mãe, fecha a vontade divina em minha alma para que ela possa formar o primeiro lugar, seu trono e sua morada. Suprema Majestade, eu venho sua divina vontade diante do primeiro e último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, as reparações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Livro do Céu, volume 11, o capítulo 85, 17 de dezembro de 1914. A divina vontade forma a verdadeira e perfeita consagração da vida divina na alma. Continuando meu habitual estado e estando muito afligida pelas privações de Jesus, depois de muito esperá-lo, veio, fazendo-se ver em todo o meu pobre ser. E eu me parecia como se fora a vestidura de Jesus. E rompendo o seu silêncio, me disse. Então, vamos já pensar aqui um pouquinho. O que ela está falando? Ela estava privada, né, como sempre. Aí, quando ela viu Jesus, dentro dela, ela parecia uma vestidura. Né? Então, imagina uma veste de Jesus. Né? Então, ela está vendo Jesus, mas ela como se fosse uma roupa ali para Jesus. Minha filha, também tu podes formar hóstias e consagrá-las. Vê o vestido que me cobre no sacramento? São os acidentes do pão com os quais é formada a hóstia. A vida que existe nessa hóstia é meu corpo, meu sangue e minha divindade. A atitude que contém esta vida é minha suprema vontade. E essa vontade desenvolve o amor, a reparação, a imolação e todo o resto que faço no sacramento, o qual não se separa nem um ponto do meu querer. Não há coisa que saia de mim da qual meu querer não vá adiante. E eis que também tu podes formar a hóstia. A hóstia é material e feita inteiramente humana. Também tu tens um corpo material e uma vontade humana. Este teu corpo e esta tua vontade, se os mantiveres puros, retos, afastados de qualquer sombra de pecado, são os acidentes. Então vamos lá. O que Jesus está falando? Ele falou assim, olha, tem a hóstia, né, que é o pedaço de pão que a gente conhece, né, que é feito lá de farinha, água, é os acidentes, mas contém a vida de Jesus naquela hóstia, né? Aí ele falou, só que você também pode formar uma hóstia. Então, o que ele está falando? Você também pode ser uma hóstia para Jesus. Porque você não viu que ela estava vendo como se ela fosse uma veste? Então, a primeira visão dela, né? Então, ela estava vendo, assim, Jesus dentro dela e ela vestindo Jesus, né? Então, ela sendo uma habitação, né, para Jesus. Só que lá na hóstia, né, do pão, é pão, né? Então, Jesus, ele sempre fala que não tem vida, né? Não tem uma vida. É só farinha e água, mas lógico que é a vida dele, né? Mas é pão, né? Então, assim, e aí a alma, né, que vive na divina vontade, ela tem o quê? Um corpo e uma vontade, né? Então, ele tá falando aqui que ela tem o quê? Um corpo, né? Ó, a hóstia material é feita inteiramente humana. Também tu tens um corpo, né? E uma vontade. E este teu corpo e tua vontade, se os mantiveres puros, retos, afastado de qualquer sombra de pecado,
são os acidentes, os véus, para poder consagrar-me e viver escondido em ti. Então, você tem um corpo e uma vontade, que se você mantiver puro e reto, você pode, o que ele está falando, sem sombra de pecado, pode consagrar-me e viver escondido em ti. Mas isso não basta. Seria como a hóstia sem a consagração. Por isso se necessita minha vida. Minha vida está composto de santidade, de amor, de sabedoria, de potência. Mas o motor de tudo é a minha vontade. Por isso, depois que me preparou a hóstia, deves fazer morrer tua vontade nessa hóstia. Deves cozê-la bem, para fazer que não renasça mais. E deves fazer entrar em todo o teu ser a minha vontade. E esta que contém toda a minha vida formará a verdadeira e perfeita consagração. Então, o que Jesus está falando? Então, você tem um corpo e uma vontade, né? Então, você já tem o que se necessita, né? Se você manter ele puro, né? Isso puro, né? O corpo é vontade pura. Você tem o que se necessita para Jesus morar nessa alma, né? Qualquer pessoa tem qualquer ser humano, né? Qualquer alma tem um corpo, uma vontade. Então, ela já tem o que se necessita para Jesus morar. Mas não basta também só ter o corpo e a vontade, ela tem que estar pura, né? E também não basta só ser puro. É isso que Jesus está falando, também não basta só ser puro. Então, você tem um corpo e uma vontade e você já não peca mais. Vamos supor, você já não tem mais vontade de pecar, já não tem mais intenção de pecar, nada dessas coisas. Mas Jesus está falando que não é só isso que basta, porque tem muito. A gente conhece bastante gente assim que não quer mais pecar, que tem, né, já uma reta intenção. Só que, o que Jesus fala? Não necessita só isso. Para que Jesus realmente tome posse, né? Para que ele realmente possa habitar, necessita da vontade dele morando na criatura. Então, necessita que essa criatura não dê vida à sua vontade, né? Então, assim, igual ele falou, tem que cozer bem a sua vontade, né? Então, quer dizer, tem que cozinhá-la, tem que fazê-la morrer, né? Então, ela precisa estar morta, sem vida, para que se habite somente a divina. Tem que querer a divina, tem que fazer como se fosse uma troca, né? A sua você deixa quietinha, sem vida, para que só viva a vontade divina, né? Aí ele tá. Vou continuar aqui. Vou continuar e vou voltar um pouquinho, porque daí ele tá explicando, ó. Mas o motor de tudo é minha vontade, né? Então, o que que move tudo? É a vontade. É o ato primeiro de Deus, né? É o ato único de Deus, é a vontade. Mas a vontade divina. Por isso, depois de que preparou a hóstia, então depois que você preparou a hóstia, né? Que ele tá falando assim, você já purificou, né? Os seus pensamentos, seu corpo já não quer mais pecar, né? Então, deve fazer morrer tua vontade, né? Então, a tua vontade tem que morrer. Porque aí é verdadeira consagração, entendeu? Porque até então você não está consagrado ainda. Deve escozê-la bem. Então, morrendo a sua vontade, se necessita de uma vontade para viver, né? E aí você vive da divina vontade. Bem para fazer que não renasça mais. E deves fazer entrar em todo o teu ser a minha vontade. Deves entrar em todo o teu ser a minha vontade. Como que entra a vontade divina? Conhecendo, né? Então tem que conhecer a vontade divina para que ela entre nos pensamentos, né? Para que ela tome posse ali, né? Das verdades. E esta que contém toda a minha vida. Então, assim, então o que contém a vida de Jesus? A vontade divina. Formará a verdadeira e perfeita consagração. Assim não terá mais vida o pensamento humano, senão o pensamento de meu querer. E esta consagração criará a minha sabedoria em tua mente. Não mais vida do humano, a debilidade, a inconstância, porque minha vontade formará a consagração da vida divina, da força, da firmeza e de tudo o que eu sou. Então, cada vez que fizer correr a sua vontade na minha,
em seus desejos e em tudo o que é e pode fazer, eu renovarei a consagração. E como em hóstia viva, não morta, mas são as hóstias sem mim, eu continuarei minha vida em você. Mas isso não é tudo, são hóstias consagradas, nos copões, nos sacrários. Tudo está morto, mudo. Não há sensivelmente um batimento, um ímpeto de amor que possa responder a tanto amor meu. Se não fosse porque eu espero os corações para me dar a eles, eu seria bem infeliz. Ficaria desapontada em meu amor e sem finalidade minha vida sacramental. E eu tolerá-lo nos tabernáculos. Eu não vou tolerar isso nas hóstias vivas. Então, o que Jesus está falando aqui? Vamos lá, deixa eu ler de novo. Então, o que ele está falando? Que aí formará a hóstia viva dele, né? Então, quando a alma faz a perfeita consagração, que é correndo a sua vontade na vontade divina, então ela vai se tornando, né, outro Jesus, porque ela vai absorvendo as verdades divinas. Então, as verdades divinas é o próprio Jesus, né? Então, quando a gente vai absorvendo, vai lendo e vai conhecendo as verdades, na verdade, a gente está formando o próprio Jesus em nós, né? Então, quanto mais a gente aprende, mais Jesus a gente vai formando em nós, né? E aí, em cada vez que fizer correr a sua vontade na minha, em seus desejos, em tudo que pode fazer, eu renovarei a consagração. E como em hóstia viva, não morta, como são as hóstias em mim, né? Então, ele fala, né? As hóstias que a gente conhece, né? Que é o pão, vou falar assim, o pão. Ele fala, né? É um pedaço de pão, que ele fica sozinho, né? Então, ele tá pensando sozinho, ele tá vivendo sozinho, ele tá fechado lá num tabernáculo sozinho, né? Numa coisa de ferro, né? Não sei que material que é aquele lá, que é o sacrário, sozinho, né? Então ele fala, não tem vida lá junto com ele, não tem um coração que bate com ele, não tem um coração, um respiro, né? Uma vida, não tem uma companhia, né? Então na divina vontade ele está falando que aí ele tem essa companhia, onde ele pensa nessa alma, porque daí nessa alma, se ele está lá e fala, nossa, eu quero rezar, né, a divina vontade, né, que é o próprio Jesus, quero rezar, e ele tem a companhia de uma alma que reza com ele, né, então eu quero descansar. Então, assim, todo o querer divino tem companhia, né, ele tem uma vida para viver, para ele continuar a vida dele. Então, é isso, o que Jesus fazia? Rezava, pensava. Então, é a mesma coisa. Então, quando a alma toma posse, toma a vida da divina vontade, o que ela faz é Jesus fazendo nela, né? Então, é isso que ele está falando, tá consagrada. Então, ele tem um tabernáculo novo, um sacrário novo, mas um sacrário com vida, um sacrário que pensa, um sacrário que respira, um sacrário que, né, é uma vida, né? Então, o que é um ser, né, uma vida? Vida é vida. E aí ele tem isso, né? E ele espera isso. Então, ele está falando que todo esse tempo que ele ficou na hóstia consagrada, que é o pão, vamos dizer assim, ele ficou todo esse tempo sozinho, ele suportou todo esse tempo sozinho, porque ele pensava nessas hóstias vivas que ele ia ter. Então, valia a pena ele ficar todo esse tempo sozinho, né? Então, por quê? Porque ele ia ter as hóstias vivas dele, né? Porque essa vida foi o tempo necessário até vir a vida na divina vontade, né? Demorou 2000 anos para que Jesus trouxesse, né? A vida na divina vontade na Luísa, começando a se formar na Luísa e depois agora em nós, né? Então, assim, ele falou que valeu a pena. Ele ficou todo esse tempo, né, sozinho, alimentando as almas, né? Porque ele teria essas hóstias vivas, porque valeria a pena. A vida é necessária a nutrição. E eu, no sacramento, quero ser alimentado, mas quero ser nutrido e alimentado com o meu mesmo alimento.
Isto é, a alma fará a minha vontade, meu amor, minhas orações, as reparações, os sacrifícios, né? Então a alma, o que vai? Como a alma está na vontade divina, então Jesus vai inspirando tudo, né? Então a vontade divina, ela vai te inspirando isso. A hora de amar, a hora de orar, né? Ela vai trazendo essas coisas para você, as reparações, os sacrifícios, e os dará a mim como suas coisas, e eu vou me alimentar. A alma se unirá comigo, escutará atenta para ouvir o que eu estou fazendo para fazê-lo junto comigo, né? Ela vai corresponder, Jesus, a tudo, né? Fazendo junto. E conforme repita meus mesmos atos, me dará seu alimento, e eu por isso serei feliz. E só nessas hostes viventes encontrarei a compensação da solidão, do jejum e do que sofro nos tabernáculos. É aquilo que eu falei, né? Então é só nas hostes viventes que ele vai encontrar o quê? A companhia, né? Alguém para companhia, que ele possa conversar, que ele possa falar, que ele possa desabafar, que ele possa viver, né? Então, assim, ele e lá nos tabernáculos não, isso que ele explica. Então tem vários trechos, né, que ele explica. Que na hóstia, que é os acidentes, eu vou falar do pão, né, pra gente entender, é só espécie, é só farinha, é sem vida, né? Ele mesmo fala, então é sem vida. A única coisa que tem vida lá é ele, né? Então a única coisa que vai ter vida no pão é ele, né? E aí na hóstia viva não, né? Não é só ele tem vida na criatura e a criatura tem vida nele, né? Então assim, é um junto com o outro, né? Então é só a gente imaginar. O que Jesus espera? Fazer tudo sozinho? Viver sozinho? Não, né? Ele quer companhia, né? Então assim, é isso que ele fala aqui. Eu entendo desse trecho. Eu vou passar para o próximo, que também é do volume 11, e é uma continuação também. Então, do volume 11, acho que aqui é o 86. 21 de dezembro, volume 11, 86, 1914. Então, ter companhia nas penas é o maior consolo para Jesus. Então, eu fiz uma pesquisa no Livro do Céu e para ver se eu achava mais algum trecho que está falando aqui, ter companhia nas penas. Então, só tem esse trecho que ele fala, que é o maior consolo para Jesus é ter companhia, né? Estava no meu estado habitual e o bendito Jesus, vindo todo aflito, me disse: Minha filha, não posso mais com o mundo. Beija-me por todos, faz-me palpitar em teu coração, a fim de que, sentindo por meio de teu coração os batimentos de todos, os pecados não me cheguem diretos. Olha que interessante, né? Então aqui, não posso mais. Eu vou ler bem devagar de novo, porque lá no final isso aqui quer dizer muita coisa. Minha filha, não posso mais com o mundo. Beija-me por todos. Faz-me palpitar em teu coração, a fim de que, sentindo por meio do teu coração os batimentos de todos, os pecados não me cheguem diretos, senão indiretos por meio do teu coração. De outra maneira, minha justiça fará sair todos os castigos que nunca saíram. É muito importante esse pedaço aqui, porque no final Jesus explica uma coisa muito interessante nesse trecho, né? Então, assim, porque antes de Jesus vir na redenção, os pecados chegavam diretos a Deus. Olha que interessante isso. Porque lá eu vou ler o trecho, daí depois é que eu só não quero perder o pensamento, porque eu já li esse trecho e o final dele chamou muita atenção. Então, o que chamou a atenção, né? Jesus falou assim que antes da redenção, os pecados chegavam direto a Deus. E aí os castigos que Deus mandava eram assim, irredutíveis, sabe? Tá escrita a palavra assim, inexorável, né? Que quer dizer que Deus, os pecados não
eram severos, né? Não era assim, como é que eu posso dizer? Os castigos, né? Não eram aplacados, né? Então, era irredutível, né? Uma coisa assim, irredutível, né? Uma coisa que tinha que castigar, vinha o castigo mesmo, entendeu? Não era flexível, sabe? Então, era esse inexorável, quer dizer, essas palavras. Aí, o que Jesus está falando aqui? Minha filha, quem que é a filha? Filha da divina vontade, só. Só a divina vontade, não tem outra. Os outros não vão conseguir amar a Deus por todas, a Jesus por todos. Então ele está falando a mesma coisa aqui da alma que vive na divina vontade. O que ele foi para Deus, né? O que ele é para Deus, a alma da divina vontade é para ele. Porque assim, lá no final ele fala assim, então, depois da redenção, ele falou que Deus não recebia mais os pecados diretamente. Então, por causa da humanidade dele ter recebido, né, todos os pecados na humanidade dele, Deus não recebia mais os pecados diretamente. Aí os castigos, o Deus pôde ser mais bondoso, entendeu? Os castigos não chegavam. Jesus aplacou muito, né? Aplacou né, a humanidade inteira, né? Reparou. Então os pecados não chegam mais diretamente a Deus. Só que aí está Jesus no lugar, né? Então o que ele está falando aqui, filha? Me ame por todos, me repare por todos, me beije por todos, porque os pecados, para eles não virem diretamente a mim, né? Então, como se a criatura também fosse o outro Jesus, né? O Jesus que reparou e aplacou a ira de Deus, agora a alma da divina vontade é esse que repara e ama a Jesus, né? Então faz essa ponte, né? É isso que ele tá explicando lá embaixo. Então ele está falando, quando ele falou dele, agora é a alma que vive na divina vontade, que é assim para ele, para Jesus. Jesus foi assim para Deus. E agora é a alma que vive na divina vontade, assim para ele, né? De outra maneira, minha justiça fará sair todos os castigos que nunca saíram, né? Por causa dos pecados. E no ato de dizer isso, em si mesmo, seu coração ao meu e me fez sentir seu batimento cardíaco. Mas quem pode dizer o que sentia? Os pecados, como flechas, ferem aquele coração. E enquanto eu tomava parte, Jesus tinha alívio, né? Então alivia Jesus, né? Sofrer o sofrimento de Jesus. Logo sentindo-me toda derretida nele, parecia que eu encerrava sua inteligência, suas mãos, seus pés, e assim por diante. E eu tomava parte em receber todas as ofensas de cada um dos sentidos das criaturas. Mas quem pode dizer como acontecia isto? Então Jesus acrescentou. Então aqui, ó, que eu estava falando lá no começo. Ter companhia nas penas é o maior alívio para mim. Então ter companhia. Eis porque meu Pai Divino, depois da encarnação, não foi tão inexorável, que é aquilo que eu estava falando. Eis porque Deus não foi mais, depois da encarnação, muito severo, né? Porque eu esqueci bem, assim, que é a palavra inexorável, mas é implacável, sabe? Severo. É como assim, castigava mesmo, né? Tinha que castigar, descer o castigo, descia mesmo, né? Porque não tinha quem fizesse essa ponte, né? Que sofresse junto com ele. Se não mais benigno, porque as ofensas não as recebia diretas, senão indiretas, isto é, através de minha humanidade, que fazia reparos contínuos. Assim eu vou buscando almas que se coloquem entre mim e as criaturas. De outra maneira, reduziria o mundo a ruínas. Então, o que Jesus está falando, ele busca almas, né, para ficar entre ele. Então, antes da divina vontade tinha muitas almas vítimas, né? Agora tem a alma na divina vontade que participa com ele as penas, né? Que o consola, que o faz companhia de verdade, né? Que o entende de verdade, né? Mas assim,
Eu sei que é diferente, né? Porque tem a alma vítima que já aplacava, né? Mas a alma da divina vontade é que faz companhia, né? Então é isso que eu entendi desses trechos. Amém, Fiat.